Trazendo para os dias atuais, esse lançamento do motor flex é meio que o carro elétrico hoje. Sim. No seu, na sua visão, você entendeu? Vai vingar o carro elétrico no Brasil? O Brasil, ao longo da história, né, a gente tem a limitação do poder aquisitivo o poder financeiro, no poder aquisitivo da população como um todo. Eu, para mim, ainda vejo que a grande barreira é o custo do carro elétrico em si, né? Então, sim, ele vai continuar vendendo, não vai deixar de ser vendido, mas ele não vai ter uma venda expressiva, porque ele ainda é um carro caro, de tecnologia muito caro. E o outro fator limitante é a infraestrutura de recarga, né? Então, por exemplo, e o tempo de recarga. Só que isso... a gente, ao longo da minha trajetória de tecnologia, da minha época de Itautec e nas outras empresas que eu trabalhei, do ponto de vista de tecnologia, não é porque não é feito hoje que não vai ser feito daqui 5 ou 10 anos. Então, só o futuro vai mostrar se o carro elétrico vai ficar barato o suficiente para que mais pessoas possam comprar, né? E se a infraestrutura de recarga ela vai ter pontos de recarga o suficiente para atender a demanda de todo mundo. Porque hoje a grande limitação do carro elétrico é você fazer viagens longas, né? Então, hoje aí os carros têm girado em torno de 400, 500 km de autonomia. Então, por exemplo, se você quer ir para Porto Alegre, você já tem que pensar bem os lugares saindo daqui de São Paulo, né? Onde você vai recarregar. Onde você vai recarregar, quanto tempo vai carregar. Então, isso ainda é uma barreira que precisa ser vencida. Vai ser mais longa, né? Nos dias atuais a viagem vai ser mais longa. Ao mesmo tempo mais barata. Que pelo menos a forma que eu enxergo é que quem está vindo com força máxima no mercado de elétricos são os chineses. Sim. As empresas que a gente já estava acostumado aqui, as montadoras, grandes montadoras, ainda estão meio que com o pé de leve no acelerador, né? A percepção que eu tenho é essa. O porquê, cara, é muito complexo, né? Porque elas têm que fazer, como eu já trabalhei lá dentro, elas têm que fazer essa conta. Quanto eu vou investir, quanto eu vou vender. Então, enquanto essa conta não fecha para as montadoras nacionais, porque imagina assim, qual que é o modelo da China? Eles têm uma fábrica lá já instalada, que faz para o mercado deles, que é um mercado muito grande, então eles exportam uma fração da fábrica que já tem lá, dos fornecedores que tem lá. Quando a gente pensa em termos de Brasil, ele tem que fazer uma fábrica específica ou modificar a fábrica que já existente. Eles têm que desenvolver uma cadeia de fornecedores por aqui. Então, na hora que soma todo esse dinheiro que tem que ser investido e vai lá e olha, cara, vai vender 10 mil carros por ano, a conta não fecha, então fica para depois. O que eu sei é que para fechar vai ficar muito caro. E aí não tem o retorno financeiro. Né? Eu sei que já temos uma fábrica de uns gigantes aí de elétrico aqui no Brasil, né? Só que praticamente o carro vem todo desmontado e monta aqui, né? Não faz as tudo peças importado, aqui. né? E essa mesma empresa, que eu acredito que seja uma gigante disso, já está com carros não assim acessíveis, né? Porque um carro zero hoje, para mim, é acessível para o público. Não precisa ser elétrico. Hoje, os impostos que a gente paga, o carro está um preço muito acima, mas está um preço competitivo, né? Com carros, assim, pegando carros um pouquinho mais luxuosos, assim, você já pegaria um elétrico já numa questão de comprar um carro zero hoje. No carro, normalmente, opinião pessoal minha, tá, gente? O maior juiz é na hora de vender. Né? Então, é na hora de vender. O que determina, por melhor que um carro seja, o que efetivamente determina o sucesso dele é porque no Brasil a gente não é um bem consumível. Eu compro um carro zero, uso até acabar e jogo fora. Né? A gente usa durante um certo período e tem que revender por conta que realmente é muito caro pra gente. Né? Então, o carro elétrico hoje, se vocês forem pesquisar, ele está com uma depreciação muito grande. Principalmente as versões mais caras. Tem versão aí que você olha, você paga 1 milhão e na hora de vender com 2 anos de uso ele está custando... As pessoas pagam no máximo 500 mil. Então, a pessoa perde a coragem de comprar o próximo.
Sendo que outros carros aí, tem carro aí que você compra por 150 mil, usa 2 anos e, esquecendo a inflação, o carro vai perder 10, 20% dependendo do modelo, do qual a procura dele no mercado de usados, né? Uma reportagem que eu vi um dia desse que eu achei interessante é assim, o mercado de carro elétrico está bem travado para versões de luxo, mas quando você pega as versões de entrada que você falou, ele está muito disputado pelas pessoas de aplicativo. Exato. Né? Então, quando você olha o percentual de depreciação das versões de entrada, ele está baixo porque tem uma procura muito grande do pessoal de aplicativo. Nas versões de médio para luxo, a depreciação está muito grande. Porque é a lei do mercado. Né? Quantas pessoas olham para aquele produto e achar, não, vale a pena, não vale a pena. Então, se eu compro um carro que eu não consigo fazer as viagens que normalmente eu faço, se eu compro um carro que na hora de vender ele perde muito, você tira a vontade da pessoa de comprar. Então você ainda dá uma segurada no volume de venda, né? Mas eu acredito sim, vai se consolidar. O problema é quanto tempo isso vai demorar. Você investiria numa energia solar, por exemplo? Olha, tem muitos familiares da minha esposa que têm no anterior e eles estão bem satisfeitos. É um mercado que vai... eles colocam em casa e vendem o excedente para a rede, né? Porque o que é vender o excedente para a rede? A placa solar que eles colocaram dentro de casa, ela gera muito mais energia do que ele usa. Né? Então, gera crédito e pode usar em outro endereço, na casa de um irmão, de um sobrinho, enfim. No interior de São Paulo tem bastante história de sucesso. Então, ao invés de ter conta de luz, ele ganha. Pelo menos o que eu tenho lido é que não é pouca quantidade de quilowatts que você vai gerar, tem que ser uma área maior, mas você pode locar a sua usina. Vou usar esse termo de usina. Por exemplo, você tem uma região que você produz 10 mil quilowatts. E aí você aluga para mim aquela usina. Eu tomo conta e eu te remunero por isso. Você entendeu? E aí eu vendo essa empresa para o mercado. Ou a empresa do Rafa gasta 10 mil reais de conta. Aí eu pago para você 6 mil reais pela aquela quantidade de energia que você gerou e eu vendo para o Rafa 8. Você está recebendo 6 que você não tinha. Ele paga 2 mil reais a menos do que a conta dele e eu ganhei 2 mil reais. Então, assim, eu enxergo esse cenário de energia solar muito, mas muito bom. É que assim, essa troca de energia entre consumidores, né, ela está sujeita à regulação do governo, né? Então, um risco, né? A parte política pode atrapalhar. E a gente sabe que cada governo enxerga as coisas de uma forma, né? Uma vez eu conversei com um rapaz que estava contando um caso da Bahia, em que eles tinham a fazenda de painel solar, mas não conseguiam utilizar em outro lugar porque ele tinha entraves de regulação dentro do estado da Bahia. Né? Faz muito tempo que ele me conta essa história, eu não encontrei mais com ele, mas assim, as regras do governo, por muitas vezes, ela pode travar certas negociações. Até onde eu entendi, por exemplo, você não consegue ter uma fazenda de painel solar em São Paulo e tentar vender essa energia em Minas, porque lá é outra empresa que distribui energia elétrica. Então, enfim... O que eu li foi isso. Por exemplo, aqui em São Paulo é uma companhia de energia. Você pode estar no interior de São Paulo, se for a mesma companhia de energia, você consegue usar aqui. Mais ou menos isso. Saiu dessa companhia de energia aqui... Você só pode vender para onde for a mesma companhia. Vender assim, né? Você pode usar na mesma companhia de energia. Então, existem as travas ainda. Quando isso já é claro, ainda a gente consegue ter um horizonte. Agora, o problema é se hoje a gente faz um investimento aqui e amanhã muda a regulação do governo. Aí quebra as pernas, né, de todo mundo.